Glória a Deus. Tem também esse jovem, né, que está nos visitando aí, de Carlos André. Seja bem-vindo, viu, amigo? Qual é seu nome? Wendel. Deus abençoe, irmão Wendel. Volte sempre. A jovem já está conosco, né? Deus abençoe, já conhecemos. Sinta-se agraciado pela presença do Espírito Santo. Mas, Evangelho de João, capítulo de número 3. Glória a Deus. Vem aqui, Santa Sofia, por favor. Glória a Deus. João, capítulo de número 3. Aqui a Bíblia, Santa Sofia, vendo? Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 5. Você vai ler ali, você chega? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Ela vai ler do verso 1 até o verso de número 5. Ali, ó. João, capítulo 3, do 1 ao 5. Você vai ler 5 versículos, vai. Primeiro. Paz, Senhor, irmãos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus. Disse-lhe: Rabi, bem sabemos que eis mestre vindo de Jesus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. Glória a Deus. As palmas vão para o Senhor. Irmãos, pode sentar-se, tá bom? Irmãos, no Evangelho de João, a nossa irmã Sofia, ela fez uma leitura. E dentro desse texto, eu quero focar no verso 5. Eu quero trazer um tema para a nossa mensagem nessa noite. E o tema da mensagem é a gloriosa obra do Espírito Santo. Esse vai ser o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa noite. Repita comigo: a gloriosa obra do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus, tem os mesmos atributos e realiza também as mesmas obras. O Espírito Santo, ele realiza as mesmas obras exclusivamente de Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e teve presente na obra da criação. E o Espírito Santo ainda opera eficazmente na aplicação da salvação. E eu quero nessa noite, juntamente com os irmãos, eu quero estar falando de algumas obras do Espírito Santo. A Bíblia vai nos falar no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 18, que Ele é quem convence o
vai confessar o seu pecado sem a obra do Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence do pecado, Ele é quem abre os nossos olhos espiritual para que enxergamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos aqui nessa noite, não é porque nós somos bons, não é porque somos merecedores, nós estamos aqui porque o Espírito Santo fez nos enxergar Cristo através da salvação, porque é Ele quem convence o pecador da justiça e do juízo. Em João capítulo 3, verso 5, Ele regenera o pecador. O homem, ele é concebido em pecado. O próprio salmo Davi, ele vai dizer que em pecado fui concebido. Então, o homem foi concebido em pecado, nasceu em uma natureza inclinada para o erro. E esse ato não pode mudar por si mesmo. Só quem pode mudar, só quem pode regenerar o homem é o Espírito Santo. É quem pode mudar a nossa vida. Só o Espírito Santo é quem pode mudar a disposição íntima da nossa alma e nos trazermos em uma nova criatura. A gente só torna uma nova criatura quando a gente recebe o Espírito Santo. A Bíblia vai falar que quando nós aceitamos Jesus, nova criatura somos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Se você roubava, você não rouba mais. Se você era um mentiroso, você não mente mais. Se você era um prostituto, você não se prostitui mais. Se você fumava maconha, você não vai fumar mais. Por quê? Porque quem vai fazer essa transformação é o Espírito Santo. Ah, pastor, mas tem crente ali que é mentiroso. É porque ele não tem o Espírito Santo. Tem crente ali que ele é enganador. Ele não tem o Espírito Santo. Tem crente ali que faz isso, faz aquilo e faz assado, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não foi regenerado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele regenera o pecador. Quando eu aceito Jesus, quando nós confessamos a Cristo como Salvador de nossa vida, o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de nós. Ele vai nos regenerar e nos fazer novo. Você está na igreja, olha para cá, mas a tua vida ainda não mudou, é porque você não foi transformado pelo Espírito Santo. Você foi transformado pela religião. Escuta, se você é crente e continua com as suas mesmas atitudes, você não foi regenerado. Você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele pensa diferente. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem uma nova postura de vida. Quem tem o Espírito Santo, ele é nova criatura. Porque quem faz
quem transforma a nossa alma e nos faz uma nova criatura, é Ele, o Espírito Santo. Foi que Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas se eu for, vai vir o Espírito Santo e vai ficar convosco até a consumação dos tempos. Jesus foi, mas ele disse: vocês não ficarão só. Diz para a pessoa que está ao teu lado: não está só. O Espírito Santo está contigo. Por onde tu for, ele está contigo. Eu ainda te digo mais: ele está dentro de ti. Mas só o Espírito Santo é quem regenera o pecador. Só Ele é quem transforma as pessoas. Quando eu aceitei a Jesus, começar de novo falar na minha vida. Preguei aqui quarta-feira. Quando eu aceitei Jesus em 99, eu vinha das gangues. Eu contei aqui quarta-feira. Quem não veio, não veio. Mas se quiser ver a represa, está lá no YouTube. Foi gravado, senhor? Foi. Glória a Deus. Eu aceitei Jesus, eu vinha de um mundo totalmente diabólico. Aceitei Jesus como Salvador de minha vida. Passei a ir para a igreja. Como era que eu ia para a igreja? Novo vestido, calça da Cristo, cueca da Bad Boy, sapato Redley e 3 brincos na orelha. Tinha aceitado Jesus, não sabia o que era. Quem era jovem sabe o que eu estou dizendo. Aqui nós tínhamos uma época, em 98, 97 para trás, era uma marca Bad Boy, Grinch, Esbolo. Eu usava uma cueca da Bad Boy, só que os olhos do bicho tinham que aparecer aqui, a perna lá para baixo. E eu ia para a igreja. Tinha aceitado Jesus, mas eu ainda estava conhecendo Jesus. Aí o que é que acontecia? Os irmãos chegavam para mim e diziam: ei, tu não pode vir assim não, viu? Tu tem que tirar esses brincos, tu tem que levantar essas calças que está muito lá embaixo, está vendo a tua cueca, e essa não é roupa de dormir para a igreja não. Mas sabe o que eu disse para ele? Não mexa nos meus brincos e não mexa nas minhas roupas. E eu comecei a vir pegar a Senhora de Jesus, irmão. Comecei a vir para a igreja, porque as roupas eram o que eu tinha. Não poderia exigir nada de uma pessoa que aceitou Jesus ontem. Eu estava ainda experimentando esse Jesus. E as pessoas começavam a querer me mudar. Entendem o que eu estou querendo entender? As pessoas estavam querendo me mudar. Sabe o que foi que eu disse? Pode deixar eu aqui com meus brincos, e pode deixar eu com as minhas roupas, porque é o que eu tenho. E eu ia para a igreja, pegava a Bíblia, bermuda da Bad Boy, as cuecas aparecendo, camisa da igreja, brinco na orelha para a igreja. Eu tinha aceitado Jesus ontem, irmão. O que as pessoas diziam? Vai só para enganar o pastor, não te dou 15 dias. Ei, Mira, não te dou 15, uma semana para tu sair da igreja. Eu estava indo para a igreja, aceitado Jesus. Aí os irmãos vinham: e aí, irmão, como é que você está? Está gostando de ter uma nova vida com Jesus? Você ficou Jesus? Caminhando, né, cara? Como aqui, né? Cara, tu tem que tirar esses brincos aí, viu? Uma semana de crente. Aí eu disse: não deixa com a minha aparência, deixa aqui, deixa aqui. Resumindo, eu não permiti que as pessoas me mudassem. Eu deixei que o Espírito Santo me transformasse. Comecei a ler a Bíblia, comecei a meditar na Bíblia, e a Bíblia fala em João 8,32, se não me falha a memória,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Comecei a usar só o lado do brinco da orelha, tirei um lado. Comecei a levantar as calças, não estava mais mostrando as cuecas. O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Jesus foi mudando as minhas vestes. O Espírito Santo passou a transformar o meu guarda-roupa. E olha o que eu estou aqui. Hoje bermuda é a coisa mais difícil de usar, só se eu tiver um evento aberto, tiver algum futebol, alguma coisa, para mim usar bermuda. Não é calçãozinho, não, é bermuda, viu? Porque é difícil. Por quê, irmão? Porque eu permiti o Espírito Santo me mudar. Hoje, as pessoas aceitam a Jesus. Aí vai o irmão, a irmã e diz: ei, irmão, tu não pode vir com essa roupa não, viu? Porque tu é crente agora. Aí o que é que a irmã faz? Bota um vestidão, um roupão. Aí o que é que o irmão faz? Veste logo um paletó, uma gravata, uma blusa. Uma transformação falsa. Por isso que hoje você vê crente aqui de um jeito, lá fora ele está de outro jeito. Por quê, irmão? Porque quem transformou ele foi o homem. Quem transformou ele foi a religião. Porque quando a gente deixa ser transformado pelo Espírito Santo, você é crente aqui e você é crente lá fora. As suas roupas, o que você veste aqui, você veste lá fora. Por quê? Porque quem te transforma é o Espírito Santo. Porque só quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Ele muda por completo. Irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo. Antigamente, o pastor fazia um convite, aí tinha uma pessoa que ficava: vamos aceitar Jesus, para aceitar Jesus. Fica puxando: ei, pastor. Quem tem que vir aqui é a pessoa tocada pelo Espírito Santo. Porque se tu trouxer um parente, se tu trouxer um amigo para vir para a igreja e forçar ele a aceitar Jesus, o que é que ele vai fazer? Ele vai confessar só para não fazer uma desfeita contigo. E ele não vai ter um encontro verdadeiramente com Deus. Quem transforma o homem é o Espírito Santo. Se você vê um crente que aqui ela está com a roupa a roupona lá embaixo, e lá fora está com a metade das pernas lá de fora, é porque ela não teve uma mudança de verdade, foi alguém que mudou ela. Se você vê um irmão aqui na igreja de paletó e gravata e quando for lá fora você vê ele só de fralda, não foi o Espírito Santo que transformou ele, foi o homem. Porque quando o Espírito Santo regenera, ele transforma a pessoa. O que ele veste aqui, ele veste lá fora. O que ele veste aqui, você vê ele lá na casa dele vestido do mesmo jeito. Não de paletó e gravata, mas uma roupa agradável, que não vai fazer vergonha para receber o pastor, para receber a missionária, para receber seja lá quem for. Por quê? Porque quem transforma o homem, quem regenera o pecador é o Espírito Santo. Porque conhecereis a verdade, João 8,32, ela te libertará. E Jesus me libertou há mais de 25 anos que eu aceitei Jesus. Nunca mais usei um brinco, nunca mais andei mostrando as cuecas, nunca mais ninguém
Por quê? Porque se eu sou nova criatura, as coisas velhas, passa. Se tu ainda vê crente falando palavrão, andando nua, falando, enganando todo mundo, é porque esse crente não se converteu ainda, viu? Ou se ele aceitou Jesus só para agradar a mulher, ou para agradar o esposo, ou o cunhado, ou seja lá quem for. Porque se ele não for convencido, se ele não for tocado pelo Espírito Santo, a vida dele não vai mudar. Então, o Espírito Santo é quem regenera o pecador. Quantos não são as pessoas que querem mudar as suas vestes só porque a fulana está falando, só porque o ciclano está? Porque se eu fosse me deixasse levar pelos irmãos da época, quem sabe eu já teria voltado a ser quem eu era. Mas eu tenho uma convicção que quem me transformou foi eu. Eu estou com mais de 25 anos, sei lá. Eu aceitei Jesus em 99 e eu estou até hoje. Nunca mais fumei maconha, bebi cachaça, nunca mais fiz nada. Eu procuro sempre me aproximar de Deus. Porque de lá eu já vim. De lá eu já vim e quero voltar mais. Porque o negócio com Jesus é bem melhor. Porque a minha riqueza, a minha prosperidade não é na terra. A minha riqueza, a minha prosperidade é no céu. Não force ninguém a mudar o seu hábito de andar, de viver. Deixa o Espírito Santo. Porque quando Ele nos transforma, Ele transforma as vestes, Ele transforma o linguajar, Ele transforma o andar, Ele transforma o paladar, Ele transforma tudo. Eu andava assim, Pai Santo, irmão, paz, irmão. Jesus mudou o meu andar. Eu não me recordo mais. Eu ando como um homem de Deus. Eu não ando mais mostrando o fundo das calças. Eu ando da forma que Deus quer que eu ande, como homem de Deus. Aqueles que me davam uma semana, chegou a olhar para mim e disse: eu quero ser crente igual, chorando, eu quero ser crente igual a tu. Tu mudou demais, tu é diferente, tu não é mais aquele. A gente olha para ti, a gente vê outra pessoa. Sabe o que é isso, irmão? É Ele. É o Espírito Santo, é quem faz a diferença na vida do crente. Mas para isso, tu tem que conhecer Ele. Tu tem que tomar uma atitude na tua vida. Tu tem que dar o passo até a Jesus, chegar até a Ele, porque somente o Espírito Santo é quem pode nos dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Quantos não são os crentes? Ei, vai para cá. Quantos não são os crentes que dizem assim: eu sou crente, mas o meu braço aqui não se mexer comigo?
Ele não se converteu, ele ainda foi só convencido. Porque quem se converte, irmão, até o braço dele se converte. Ele leva na cara, leva tapa, leva grito, leva tudo e não faz nada. Sabe o que é isso? Porque ele é transformado pelo Espírito Santo. Porque ele muda o coração, ele muda a mente, ele muda a vida, ele muda tudo. Tem um bocado de gente da igreja, eu sou crente, mas não pega nada. Mexer com meu menino aqui, eu vou dar baiana. Ei, tenha um encontro com o Espírito Santo. Busque os frutos do Espírito. Irmão, vou confessar aos irmãos, hoje eu ouço tanta coisa. Hoje, se isso fosse em 98 para trás, eu não aguentava isso. Hoje eu aguento tanta coisa. Hoje me chama disso, me chama daquilo, fala mal de mim, me esculhamba, faz tudo, e eu só dou glória. Mas se hoje as pessoas me xingassem aos 26 anos atrás, não tinha para ninguém não. Olhou com esses olhos velhos aí de caramba, o que tu está querendo? É desse jeito. O que é que tu quer? Achou alguém parecido comigo? Aí ia logo lá para o pau. Apanhava que só galinha para tirar o choco. Mas eu tirava as minhas. Hoje, pegaram que chama de todo mundo. Pastor assim, pastor passado, calma profeta, não tem ninguém. E eu só apresento a Deus. Por quê? Porque somente o Espírito Santo é quem muda o coração, muda a mente, muda a vida, muda tudo. Irmãos, diz a pessoa, deixa o Espírito Santo te mudar por completo. Eu não estou dizendo que eu sou santo, meu irmão. Não, não sou santo não. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o fruto do Espírito. Eu tenho domínio próprio. Eu sei, eu tento trabalhar dentro daquilo que o Espírito Santo nos permite, para que nós não possamos escandalizar o nome dele. Deixa o Espírito Santo me transformar por completo. Só o Espírito Santo, só a obra do Espírito Santo é quem pode regenerar o pecador e fazer com que ele nasça de novo, e fazer com que ele venha a fazer parte da família. O Espírito Santo é quem sela o crente como prioridade exclusiva de Deus. Efésios 1:13. O Espírito Santo, ele sela a gente. Aceitou Jesus, recebe o selo do Espírito Santo. Ele coloca um selo sobre a nossa vida. Quando cremos em Cristo, pela pregação do Evangelho, nós somos selados, nós somos prioridade, passamos a pertencer à família de Deus. O selo, ele fala de pureza, a obra realizada por nós e em nós, através de nós. O selo, ele vai falar de inviolabilidade. Ninguém pode nos arrancar da mão de Cristo. Diz para a pessoa que está lá, você foi selado por Deus. Não tem como
segurança eterna. Você está protegido. Isso para você está protegido por Ele. A Bíblia fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, Deus vai lançar fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Irmãos, em Efésios 1,14, Ele é o penhor que nos dá a garantia da nossa redenção. Ele é o penhor da nossa herança, da redenção. Porque no exato momento em que depositamos a nossa fé em Cristo, nós recebemos a vida eterna, e o Espírito nos é dado como garantia de que aquela obra que foi começada, ela vai ser concluída. Filipenses 1,6. Se o Senhor te chamou para uma obra, Ele vai cumprir essa obra na sua vida. A obra não vai ficar pelo caminho. Ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus Cristo. Isso, irmão, é como um anel de noivado, que sinaliza a promessa da consumação do casamento. O Espírito Santo que está em nós, Ele é a garantia. Ele é a garantia divina do que na glorificação seremos apresentados como uma noiva imaculada. Seremos apresentados diante do noivo como uma noiva imaculada, sem defeito, ao noivo celestial. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, o Espírito Santo, ele capacita os salvos para o serviço de Deus. Ele concede dons diversos aos seus filhos, os dons de Deus, segundo a sua soberania e vontade. Ele distribui dom para cada um dos seus filhos, segundo a sua soberania e vontade. Esses dons são a capacitação especial para o desempenho do ministério. Não há, irmão, nenhum salvo sem dom espiritual. E nem há nenhum salvo com todos os dons espirituais. Nenhum salvo com todos os dons espirituais no corpo de Cristo. Não pode existir complexo de inferioridade. Não pode acontecer isso no corpo de Cristo. Não pode haver nenhum complexo de inferioridade e nenhum complexo de superioridade. Mas deve sim existir mutua lealdade. Esses dons devem ser exercidos não para a glorificação do homem, mas esse dom não é para a glória pessoal de cada membro, mas para a edificação, o crescimento do corpo de Cristo, como também para a glória de Deus. Não pode haver complexo de inferioridade no meio do corpo de Cristo.
fulano prega e eu não prego. Ai, a fulana canta e eu não canto. Ai, o irmão aceitou Jesus ontem, já é a segunda pessoa do pastor. Ai, a fulana aceitou Jesus ontem, já está cantando. Não pode haver espírito de inferioridade no meio da igreja. Nem pode haver um complexo de superioridade. Eu sou melhor, eu sou o cara, eu prego bem, eu ensino bem, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou... Não. Tudo é para a glória, não é para a glória pessoal de cada membro, mas é para a edificação e crescimento da igreja. Não existe Deus salvo que não tenha dom do Espírito Santo. Diz para a pessoa que está do lado, irmão, você tem um dom. Você tem. Todos nós temos um dom, ou mais de um dom. Só que você tem que pensar bem de Deus qual é o seu dom. Você tem que buscar em Deus qual é o dom que Ele colocou na sua vida. Tem uns que têm o dom de tocar, outros já têm o de louvar, outros já têm o ensinamento do estudo da palavra, outros não pregam, não ensinam, não faz nada, mas Ele diz, o Senhor está me dizendo aqui um negócio, dom de revelação. Doido. Outro já não prega, já não canta, já não revela, mas ele é bem, profetiza. Quem profetiza já não canta, quem canta já não revela, quem já revela já não sabe mexer nos botões do computador, porque cada um tem um dom da parte de Deus. E tudo que acontece não é para a glória pessoal, mas para o crescimento do corpo de Cristo e também para a glória de Deus. Mas nós temos um dom da parte de Deus. Pastor, eu me sinto bem cantando, pois se aprofunde naquilo que você sabe. Pastor, se eu disser para ti que eu também canto, eu gosto de tocar, pois se aperfeiçoei nos dois, no tocar e no cantar. Pastor, eu sou bom em dar aula, eu já não sou bom em cantar, pois se dedique só no ensino. Pastor, eu sou bom, Deus me mostra as coisas e eu fico com medo, pois busque os dons de revelações e de tenta aperfeiçoar esses talentos, porque todos nós temos dons espiritual. Não tem nenhum salvo que não tenha o dom do Espírito, todos têm. Só que acaba em cada um buscar de Deus aquilo que Deus tem direcionado. Qual é a sua vocação? Pastor, eu sou muito bom de orar. Quando eu oro, o pastor me dá logo um arrepio na cabeça, aquela coisa assim, aquela coisa que dá vontade de falar em língua, gritar. Pois se dedique na oração. Todos nós temos um dom da parte de Deus. E temos que buscar com zelo. Paulo ele vai dizer isso, que nós temos que buscar com zelos os dons do Espírito. Está na Bíblia. Em Atos 1:8, ele dá poder para testemunhar. Atos 1:8. Mas receberei poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém,
em Samaria e até os confins da terra. Não há testemunha eficaz do Evangelho sem o poder. Não há poder sem a operação do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita na força do braço. Eu vou fazer a obra e vou ficar forçando. Não é por força. Zacarias 4, verso 6. As pessoas estavam querendo agir pela força, aí Deus chega e diz: olha, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo dá poder à igreja para perdoar os seus inimigos e amar até aquele que nos persegue. Quem faz um crente perdoar o inimigo, irmão, é o Espírito Santo. Quem faz um crente perdoar aquele que o maltrata é o Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não consegue perdoar. Se você não tem o Espírito Santo, você não consegue perdoar o pecado, perdoar aquele que te ofendeu. O Espírito Santo ele dá poder à igreja para morrer pela causa do Evangelho. Tem crente que morre pela causa do Evangelho, não é porque ele, é pela capacidade dele, é pelo Espírito Santo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele estava numa roda sendo apedrejado, e ele estava ali morrendo pelo Evangelho. Ele não o amaldiçoou aqueles que estavam apedrejando, mas ele pediu que o Pai o perdoasse. Sabe o que é isso, irmão? A obra do Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmão? Só aquele que tem o Espírito Santo é quem pode fazer essas atitudes. Só o Espírito Santo é que dá poder à igreja para morrer pela causa do Evangelho e não proceder diante do sofrimento. Só o Espírito Santo, a igreja cumpre a sua grande missão. É só o Espírito Santo que faz cumprir a sua grande missão. Só a igreja com o poder do Espírito Santo ela cumpre a grande missão. A igreja não vive sem santidade e nem caminha vitoriosamente em sua jornada rumo à glória sem o Espírito Santo. Essas e mais algumas obras do Espírito Santo na vida dos crentes, na vida da igreja. Para resumir essa mensagem, nós precisamos do Espírito Santo. Eu e você precisa do Espírito Santo. O crente que peca e não reconhece o seu pecado é porque ele não tem o Espírito Santo. O crente que mente, que engana e não se arrepende é porque ele não tem o Espírito Santo.
do Espírito Santo na vida do crente, ele faz a diferença. Eu não sou perfeito, mas não está querendo dizer que eu vou ser uma pessoa desmantelada. Eu não sou perfeito, mas não está querendo dizer que eu vou viver pecando, errando, porque eu sou pecador. Não. Quem tem o Espírito Santo, ele tenta fazer tudo diferente. O papel do Espírito Santo, a gloriosa obra do Espírito Santo em nossa vida e na vida da igreja. Você pode repetir comigo? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dele aqui no culto. Nós precisamos dele fora do culto. Nós precisamos dele lá na faculdade. Nós precisamos dele no posto de saúde. Nós precisamos dele no trabalho. Nós precisamos dele em todo lugar. Nós precisamos do Espírito Santo. E o Senhor falou na sua palavra: eu irei para o Pai. Mas vocês não ficarão só. Enviarei o Espírito Santo, que fique convosco para sempre. É para sempre. É para sempre que o Espírito Santo está conosco. É diferente de um parente que vem passar no final de semana e vai embora. É diferente de um amigo que passa a tarde ali e vai embora. Mas o Espírito Santo, ele fica para sempre. Os amigos abandonou, o Espírito Santo é para sempre. O marido foi embora, o Espírito Santo é para sempre. A mulher foi embora, o Espírito Santo fica para sempre. Todo mundo em nossa volta vai embora, mas o Espírito Santo fica conosco para sempre. Irmãos, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Se você é aquele que é quase crente, não seja um quase não, seja crente. Errar é normal. O errado é permanecer no erro. Fez alguma coisa, pecou, se distanciou, se afastou, fale com o Espírito Santo. Confesse o seu pecado ao Pai, e Ele vai perdoar. Pastor, mas a situação está tão difícil para mim, e eu acho que a minha oração passa no fogo. O Espírito Santo está com a gente. O Espírito Santo está conosco. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Não queira ser transformado pela esposa, não queira ser transformado pelo esposo, não queira forçar uma santidade que não existe. Seja transformado pelo Espírito Santo. Deixa ser transformado por Ele, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Você pode receber essa mensagem? Você pode repetir comigo? Olha a glória ao Senhor. Você pode repetir comigo? Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode repetir? Nós precisamos do Espírito Santo.
Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor. Quero convidar aqui o grupo de louvor, para estar passando aqui, deixando o seu louvor. Enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor, eu quero convidar a você a louvar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu quero convidar a você a estar depositando aqui no gasofilaço. Se você não tem espécie, faça um Pix, tá certo? No nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Virar